Paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, eu tenho a palavra de Deus para a sua vida que se encontra no livro de Atos, capítulo 7, no versículo 9. O título diz assim, a defesa de Estevão no Sinédrio, mas Estevão ele vai falar o seguinte no versículo 9 de Atos, capítulo 7. Estevão vai falar o seguinte: E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Meus irmãos, a palavra do Senhor aqui está nos falando, como Estevão aqui está dizendo, que os irmãos de José o vende para o Egito como escravo, achando eles que irá destruir os planos de Deus na vida de José, achando ele que irá destruir as promessas de Deus, os propósitos de Deus na vida de José. Mas a palavra do Senhor vai nos falar, meus irmãos, que o Senhor Deus vivo, ele é na vida de José, independente se José agora estava sendo escravo, independente se José agora estava em terras estranhas, em terras estrangeiras, em terras alheias, independente se José agora estava vivendo em um lugar de pessoas que cultuavam e que adoravam outras coisas, que era o contrário do povo de Israel, independente se José agora estava ali, sabe, em terras que estava distante de seu pai, distante de sua família. Não foram pessoas estranhas que venderam a José, foram os próprios irmãos, porque o intuito dele era destruir os sonhos de José. O intuito dele era tirar a vida de José. E eles não fazem isso porque Deus não permite. Porque se Deus tivesse permitido, eles teriam tirado sim a vida de José. Porém, o plano de Deus na vida de José era grande demais. O propósito de Deus, as promessas de Deus na vida de José eram imensas, eram enormes. Foi Deus quem escreveu, foi Deus quem escolheu a José para viver o que Deus tinha na vida dele. E os irmãos dele achou que vendendo ele como escravo, estaria ali pondo um fim nos planos de Deus na vida de José. Só que ninguém põe fim nos planos de Deus na vida daquele que Deus escolheu. Ninguém coloca um fim nas promessas que Deus tem na vida do seu próximo, independente, sabe, do que estão fazendo com você, independente das calúnias contra a sua vida, contra o seu nome. Ninguém vai destruir o que Deus tem para a sua história. Ninguém vai destruir os projetos, os propósitos que Deus já escreveu para que você venha viver, mesmo que se levantem assim como se levantaram contra a vida de José, mesmo, sabe, que queiram destruir os sonhos de Deus na sua vida, assim como os irmãos de José fizeram para com ele. Mas o que Deus tinha na vida dele era grande demais e ninguém toca em propósito de Deus, mesmo que se levante, mesmo que queira destruir, ninguém destrói o que Deus escreveu para a vida do servo e da serva dele. Então fique tranquilo, por mais que a sua caminhada esteja sendo, sabe, espinhosa, por mais que onde você pise, o seu pé esteja sangrando por causa dos espinhos que tem no caminho qual você percorre, independente se tem pedras de tropeço na tua caminhada, independente se estão dizendo que vão destruir os projetos de Deus na sua vida, os sonhos que Deus já escreveu para você viver. Ninguém destrói, porque aquilo que Deus escolheu é intocável. Podem até se levantar, podem até, sabe, querer dar um fim, pode até querer cessar o que Deus tem para você, mas não consegue. Só terá dois trabalhos, de se levantar e cair, porque você é selado, você é escolhido, você é guardado pelo Senhor Jesus, você é coberto pelo sangue do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quem sabe, pagou um alto preço pela minha e pela sua vida na cruz do Calvário. Você está debaixo da potente mão do Deus vivo. Então, independente da circunstância, independente do cenário, independente da situação, você está debaixo da mão potente do seu Criador, do Deus vivo. E ninguém, absolutamente ninguém, destrói aquilo que Deus já escreveu para você viver. Ninguém destrói o que Deus, sabe, escreveu e disse que iria fazer você viver.
o que Deus escreveu para você, o que Deus reservou para a sua vida, você irá viver. E ponto final. O tempo é dele, ele está te preparando, ele está te forjando, independente da situação, independente da sua história, do cenário, você viverá tudo aquilo que Deus já reservou para a tua história, para a tua vida, independente se levantaram ou não. Deus é com você, porque tem pessoas que olham para a sua vida e vê que você obedece, vê que você é obediente a Deus, vê que Deus tem propósito na sua história e querem se levantar contra você para pôr um fim naquilo que Deus tem para ti. Mas o Senhor Jesus é com você, amém?